A paz do Senhor, meus amados. Graças a Deus por esta rica oportunidade de estarmos aqui juntinhos para falarmos do amor de Jesus. Eu vou ler 2 versículos para a nossa meditação, que se encontra em Atos, o capítulo 4 e o verso 11 e 12, que diz assim: Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelos quais devamos ser salvos. Glória a Deus. Meus amados, aqui está uma resposta do apóstolo Pedro, não é? A história começa assim, não é? Que Pedro e João, eles foram à igreja orar. E quando eles saíram da igreja, não é? Após a oração, tinha na porta um homem pedindo esmola. E ele pediu a Pedro: dá-me uma esmola. E Pedro disse para ele: olha para nós. E aquele mendigo olhou, esperando receber alguma coisa. E ele respondeu: Nós, ele quer dizer, ele, João, nós não temos ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Glória a Deus. Ali, os apóstolos mostrou que ele não tinha poder aquisitivo, que ele estava mesmo sem uma moedinha, não é? Mas ele tinha algo muito mais valioso do que o poder aquisitivo, né? Ele disse: nós não temos prata nem ouro, não temos dinheiro, não temos nenhuma moeda, mas nós temos algo mais valioso, que é o poder de Deus. Então ali ele ordenou: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Glória a Deus. E aquele homem levantou, andou, e todo mundo cercou aqueles discípulos, né? Muitos quiseram até pensar que ele era um Deus, mas ele disse logo: não faça isso. Nós fizemos isso em nome de Jesus. Glória a Deus. E ali houve um alvoroço muito grande na cidade. E aqueles homens foram para o Sinédrio, não é? O Sinédrio, ele era assim, era um tribunal, que ele era composto por 71 membros, não é? Que iria julgar a causa de uma pessoa. Então, por causa daquela operação de milagre e maravilha, né? Então, colocaram aqueles 2 discípulos no Sinédrio, no meio daqueles 71 homens, não é? Para ser interrogado. Como foi que aquele homem andou? O que foi que houve? Não é? E aí começaram a fazer pergunta para ele, né? Aquele povo do Sinédrio, aquele povo letrado, aquele bacharelado, né? Mesmo com ele, com toda aquela cultura, ele não entendia nada do poder de Deus. Então ali Pedro abriu a sua boca e disse: glória ao nome de Jesus, não é? Que ele era a pedra que foi rejeitada, Jesus, rejeitada, né, pelos edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Glória a Deus. Então, vamos falar um pouquinho dessa pedra, né? No Templo de Salomão, né, quando foi construído o Templo de Salomão, então o Templo de Salomão foi construído de pedras. E aquelas pedras vinham todas cortadinhas na medida certa, no encaixe certo, né, para levantar aquele templo. Só que no meio daquelas pedras veio uma pedra diferenciada, não é? Que não era cortadinha como as outras pedras. Então, por essa causa, ela foi rejeitada, ela foi posta de lado. Mas só que quando começaram, né, a levantar o templo, unir as pedras, houve uma abertura, não é? Que aquela pedra cortadinha, ela não encaixou. Então lembraram da pedra que veio diferenciada, pegaram aquela pedra e colocaram naquele encaixe e foi exatamente a abertura, o tamanho daquela pedra. Glória a Deus. E aí Pedro
ele usou essa ilustração, não é? Que os judeus conheciam essa história, não é? Do Templo de Salomão, para mostrar que aquela pedra que os construtores que estavam construindo o Templo de Salomão, ele rejeitou, aleluia, foi aquela pedra que encaixou, glória a Deus, que foi o suporte, não é? Que segurou as bases daquele templo. Então aí Pedro começou a pregar a palavra em cima dessa pedra, que essa pedra rejeitada era Jesus, né? Que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não os receberam. Quem eram os que eram seus? Eram os judeus. Veio para os judeus, mas ele foi rejeitado, não é? Quando ele veio, eles preferiram o quê? Preferiram Barrabás, um homem homicida, né? Quando o presidente disse, escolhei a quem vós quereis que vos soltaste. Porque na festa da Páscoa, né? Eles davam liberdade de um preso ser solto. E ali Jesus estava sendo julgado inocentemente, sem culpa. Mas eles rejeitaram a Jesus. Eles não aceitaram. Eles crucificaram, não é, a Jesus. E preferiram o quê? Um homicida, Barrabás. Então Pedro começou a explicar. Ele é a pedra que foi rejeitada pelos edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. Então ele começa a pregar, em nenhum outro há salvação. Glória a Deus. Então a pregação de Pedro começou a pregar para aquelas mesmas pessoas que crucificaram a Jesus, não é? Que condenaram a Jesus. Então Pedro começou a dizer, olha, ele foi rejeitado, né? Vocês crucificaram, né? Vocês não deram o seu voto para que ele recebesse a liberdade, não é? Mas ele foi a pedra. Mas eu quero dizer para vocês que nenhum outro há salvação. Aleluia. Eu quero dizer para você, meus amados, que muitas pessoas, eles rejeitam a Jesus, não é? Eles tiram a glória de Deus, a honra de Deus, o poder a Deus para dar a outros deuses, não é? Mas a palavra de Deus diz, lá o primeiro mandamento, está lá dizendo que Deus diz a Moisés, não terás outros deuses diante de mim. Não é? Então, somente a Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação. E ele ainda hoje é esta pedra que é rejeitada, que as pessoas tiram a honra de Jesus para dar a terceiros, não é? Em termos de adoração, não é? Então, mas a palavra de Deus diz que em nenhum outro há salvação. Existe um versículo, meus amados, muito simples, que a gente vê em todas as igrejas. Mas só que as pessoas não têm o discernimento do Espírito para entender o versículo. O versículo é muito simples, inclusive muito compreensível. O versículo diz, disse Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Está muito claro, meus amados, como a luz do sol. Já disse que ele é o caminho que leva você para Deus. Ele é a verdade que liberta, não é? Ele é a vida, não é? E ele diz mais que ninguém chega diante de Deus se não o aceitar como o único e suficiente Salvador. Então aqui foi a pregação de Pedro. Pedro, ele está explicando que aquela operação de prodígio que ele ordenou no nome de Jesus, ele disse para aquele coxo, né? Nós não temos prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Eu tenho o poder de Deus, eu tenho a virtude de Deus. Glória a Deus. E eu sou enviado de Deus para dar continuidade às suas obras. Então, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Então, aquele coxo levantou, andou. Então, ele está explicando que aquela operação de milagre e maravilha não foi feito pelos seus próprios méritos. Glória a Deus. Foi feito pelo poder que há no nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus, não é? Ele se esvaziou da sua soberania. E ele se fez homem, humilhou-se, né? Passou todo aquele processo. E a Bíblia diz que Deus o exaltou. Glória a Deus. E lhe deu um nome que está acima de todo nome. Glória ao nome de Jesus. E ao nome de Jesus se dobrará
todo joelho. Os que estão nos céus, anjo, arcanjo, querubim, serafim, os que estão na terra, os verdadeiros adoradores e os demônios que estão debaixo da terra. Então todos se dobram ao poder deste nome. Glória a Deus. Então foi no poder deste nome que Pedro usou e aquele coxo se levantou, né? E dando continuidade, Pedro diz para aquela multidão: foi vocês que crucificaram, vocês que entregaram, né? Mas vocês fizeram por ignorância, não é? Vocês fizeram por ignorância, vocês fizeram falta de conhecimento, vocês fizeram falta de entendimento, né? E que Jesus também quer alcançar vocês. Aí é quando mais na frente ele diz: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Glória a Deus. Então aí Pedro aproveitou aquela oportunidade e fez a pregação para todas aquelas pessoas que crucificaram a Jesus, que rejeitaram a Jesus, né? Que não deram o voto de liberdade para Jesus. Glória a Deus. Mas Jesus veio para todos, meus amados, não é? Ele veio com especialidade para os judeus. A palavra de Deus diz que ele veio para o que é seu, então o povo judeu. Mas o que é seu não o recebeu, rejeitaram. Mas a todos, todas as classes, raças, tribos, nações, aqueles que abrirem seu coração, entregar sua vida a Jesus, né? Eles passarão, receberão a adoção de filhos, de herdeiros. Amém, meus amados? Então aqui está a palavra de Deus, não é? Que aqueles discípulos fez aquela operação de milagre e maravilha através do poder que há no nome de Jesus. Glória a Deus, não é? Que você passe agora a adorar o verdadeiro Deus, porque a palavra de Deus diz que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Você não precisa de uma foto para você adorar. Deus é espírito, ele está com você na sua casa, está na sua cozinha. Eu vou contar uma experiência assim pessoal. No meu trabalho, eu trabalhei muitos anos, trabalhei 19 anos numa firma. E ali minhas amigas vinham com problemas muito grandes, pedindo oração. E o caso era de emergência. E eu entrava, meus amados, naquela horinha do trabalho correndo, eu entrava dentro de um banheiro. Baixava a tampa do banheiro e eu levantava as mãos para o céu e eu apresentava aquele problema daquela pessoa tão necessitada. E mesmo ali, naquele lugarzinho, não é? Que às vezes, não importa o lugar. O importa é que você está em espírito e em verdade ligado com o Todo-Poderoso. E Jesus dava vitória às minhas amigas. Tá vendo? Então eu quero dizer para vocês que onde você estiver, você pode invocar que Jesus está bem pertinho de você, né? Jesus, quando ele morreu, ressuscitou, ele se apresentou diante dos seus discípulos e ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Pensa direitinho. Se foi dado a uma pessoa 100% de poder, sobrou para quem? Não é? E a palavra de Deus diz que Jesus, ele é o único intercessor e mediador entre a gente e Deus. Você tem acesso direto com Deus, né? Dobrou o joelho, Jesus, vem cá, eu preciso do Senhor. Ele está ali pertinho de você, para lhe ouvir, atender e lhe responder. Tá bem, amados? Fica essa meditação para mim, porque quando eu abro a boca, eu começo a falar do amor de Deus, eu estou me renovando, não é? Quanto mais um professor, quando ele ensina, quanto mais ele ensina, mais ele aprende, né? E nós somos eternos aprendizes. Porque o professor, o meu e o teu, é o Espírito Santo de Deus. Amém, meus amados? Faz uma reflexão nessas palavras que veio do coração de Deus para o nosso coração. Amém, meus amados? Fica com Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Olha, existe um segredo na palavra de Deus, né? O segredo do ouvir e não praticar, não é? E o segredo de ouvir e praticar. Se você ouvir e não praticar, você está edificando a sua casa espiritual na areia. Que você está ouvindo e não está dando crédito à voz do Pai. E se você ouvir e praticar, você vai ser ricamente abençoado. Tá certo, meus amados?
Fica com Deus em nome de Jesus. Amém.